Olá, pessoal do segundo A, tudo bem? Beleza? Vamos bater um papo aqui sobre a primeira lei da termodinâmica. Vocês viram o vídeo do Ciência Todo Dia, o cara bem legal, bem esperto, cara. Tem muitos vídeos legais ele. Ele tem poucos erros, então é um dos canais que eu confio e recomendo para vocês. Para a gente ver a primeira lei da termodinâmica, a gente vai precisar do estudo de gases. Eu sei que vocês não fizeram os exercícios de transformações gasosas. Pelo menos 80% de vocês não fizeram. Isso dificulta bastante o nosso trabalho, uma vez que eu não posso fazer os exercícios de transformações gasosas, que foi do capítulo passado, porque vocês não vão assistir. Tá? Vocês não têm tempo, tudo é corrido, vocês têm muita tarefa, a reclamação maior que vocês têm é essa. Então, nós vamos trabalhar com a ferramenta que nós temos. Tá? Então, o vídeo que o menino lá do Ciência Todo Dia, acho que o canal o nome é esse, colocou de uma forma geral, apenas para você ter uma ideia geral, a gente vai colocar agora de uma maneira mais prática e pontual, bem tranquilo, bem devagar. Então eu espero que você tenha paciência, que você assista o vídeo todo. Se você estiver cansado, você pausa o vídeo e depois continua assistindo ele. Se eu ver que o vídeo está muito grande, eu vou segmentar ele e vou fazer parte 1, parte 2, etc e tal, tá? Mas o que é importante é que o conceito fique com você, tá? Na realidade, a primeira lei da termodinâmica é muito fácil, tá? Ela é muito fácil. Mas é como você ensinar progressão aritmética a uma criança de 2 anos que não sabe somar. Então, se você não fez a parte de transformação gasosa, fica realmente mais difícil a gente lidar com a parte de trabalho, que vai ser a primeira lei da termodinâmica, que é uma lei bastante simples na realidade. Beleza? Então vamos ver o conceito fundamental primeiro e vamos passo a passo. Você pausa o vídeo, qualquer coisa e tal, e coloque os seus questionamentos. O Classroom está funcionando muito bem, tá? E eu vou colocar uma atividade para vocês fazerem, estudarem, etc e tal. Não é muita coisa, são 5 questões apenas para vocês trabalharem, tá? Mas é importantíssimo que vocês assistam esse vídeo até o final, beleza? Bem, então vamos aqui, primeira coisa que nós vamos falar. Quando a gente fala de gás, é diferente falar de sólido e de líquido, porque um gás ele se expande com muito mais facilidade e se contrai com muito mais facilidade. Beleza até aí? Até aí tudo bem? É igual o cara que pulou o 10º andar e chegou no primeiro e disse até aqui tudo bem. Pois é. Por que a gente vai utilizar o gás? Porque para você fazer um trabalho mecânico, você precisa utilizar determinados gases, tá? Uma locomotiva a vapor funciona com gás a vapor, né?
E a gente pode até fazer uma experiência dessa em sala de aula. Tá? O seu carro funciona com vapor de gasolina, que ao explodir, né, porque quem queima é o vapor, não é o líquido. Ele expande rapidamente, com isso ele empurra o pistão e você anda da sua casa para... Agora não vai para o colégio, mas de qualquer forma. Então, a questão fundamental aqui é a gente utilizar as transformações gasosas, já que os gases têm uma facilidade de se expandir muito facilmente e de se contrair muito facilmente, a gente vai utilizar essa propriedade para realizar trabalho para a gente. Acabou. É isso. Ora, mas lógico que não existe lanche de graça. Se você quer que uma locomotiva funcione, você tem que colocar calor nela, né? Se você quer que o automóvel funcione, você tem que dar uma explosão, fornecendo caloria, fornecendo energia para que haja a movimentação do pistão. Ou seja, você tem que mexer com energia de alguma forma para que haja a realização do trabalho. E com isso você vá confortavelmente no seu banco do passageiro, do motorista, e deixe o carro realizar o trabalho por você e você fica andando sem precisar de utilizar sua energia biológica para isso, tá? Então, o primeiro conceito fundamental que a gente vai colocar aqui é o conceito de trabalho, tá? O trabalho é um tipo de variação de energia, tá? Por exemplo, você, quando tem a energia mecânica, quando você tem a energia potencial gravitacional, você já estudou que a energia potencial gravitacional é dado por mgh. Ora, mg, massa vezes a aceleração, é uma força gravitacional, vezes h. Ou seja, força vezes a distância, essa distância h, é a energia potencial que eu tenho lá em cima. Então, se eu quero variar dessa altura para essa altura aqui, eu tenho um ΔH aqui, eu vou variar minha energia potencial gravitacional. A massa não variou, a gravidade não variou, a única coisa que variou foi a altura. Então, a variação da minha energia potencial gravitacional, que eu vou chamar de trabalho, então, ó, trabalho, variação da energia, vai ser igual à força, que é constante, nesse caso, a força é constante, vezes a variação da altura. Bem simples isso, né? Lógico que tem a unidade da energia dado em joules, tá? Então, nós queremos realizar trabalho. Ora, mas como é que a gente vai realizar trabalho com um gás? Veja como é fácil. Veja como é fácil, tá? É muito fácil. Pena que os caras só descobriram isso 2 séculos atrás, né? Na Revolução Industrial, que vocês estudaram em história e tal. Eu tenho aqui um êmbolo, tá? Eu vou utilizar essa figura aqui, porque o meu desenho vai ficar horrível. Eu vou utilizar essa figura aqui, tá? E eu tenho um êmbolo aqui que tem um peso constante, tá certo? Ele tem um peso constante. Ora, nós sabemos que pressão, deixa eu botar aqui, pressão é igual a força sobre área. Isso é pressão, tá? Newtons por metro quadrado. Isso é pressão. Força sobre área. Quando você tem a área pequena, um prego, a ponta de um prego, a pressão em cima da parede é muito grande. Você consegue furar a parede, né? Já se você bota na cabeça do prego, a área aumenta, então a pressão diminui.
Pressão é a relação entre a força e a área. Isso é pressão, tá? E o volume vocês não estão acostumados, mas de qualquer forma, você tem num cilindro, você tem a área da base, que é esse cilindro aqui, a área da base, tá? Essa área da base, vezes o que? Esse volume todo aqui é a área da base vezes a altura, tá? E essa altura eu posso chamar de delta S, posso chamar de delta H, posso chamar de delta D, posso chamar o que eu quiser, tá? Então, o volume, ou a variação do volume, vou botar aqui delta, a variação do volume vai ser a área vezes a variação. Eu não vou botar delta S não, vou botar delta D. Aqui eu vou botar delta D, que é a variação da distância, beleza? Estão entendendo até agora? Então, a gente viu que pressão é força. Desculpa, deixa eu botar outra cor aqui. A gente viu que pressão é força sobre área. E a gente viu que a variação do volume é. Deixa eu ajeitar aqui. A gente viu que a variação do volume, eu consigo calcular a variação do volume como a área da base vezes a variação que esse pistão do carro, pistão da locomotiva, pistão que você quer mexer, que quer que realize o trabalho, tá? Esse cara vai se movimentar, a gente vai fazer ele se movimentar. Como é que a gente vai fazer ele se movimentar? Colocando calor aqui, tá? Na hora que a gente colocar calor aqui, esse cara vai se expandir, etc e tal. Mas vamos chegar lá daqui a pouco. Beleza, então você já tem a pressão e a variação do volume. Agora veja o seguinte, veja que coisa interessante. Nós vimos aqui que se eu pegar a força e multiplicar pela variação da distância, eu tenho trabalho, que é a variação da minha energia, né? Estou transformando energia potencial gravitacional em energia cinética, tá? Isso é um sistema conservativo. A gente vai ver que nos gases nem sempre é conservativo. Vamos chegar lá passo a passo, tá? Então veja o seguinte, veja, eu posso dizer que trabalho é igual a força vezes a variação da distância, não é isso? Você já aceitou isso, né? Você já aceitou que o trabalho é força vezes a variação da... Desculpa, gente. Né? Agora vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Vamos fazer uma brincadeira. Vamos pegar o trabalho e vamos pegar nessa conta aqui, vamos pegar uma brincadeira bem legal. Se você tem uma multiplicação, se você divide por alguma coisa e multiplica pela mesma coisa, você não altera a fração, concorda? Isso aqui é uma multiplicação. Se você divide ela por alguma coisa e multiplica ela por essa mesma coisa, concorda que não vai alterar? Se eu multiplico por 2 e divido por 2, não altero a fração. Mas eu vou, de propósito, dividir pela área e multiplicar pela área. Por quê? Porque força sobre área é o quê? Pressão. E área vezes a variação do deslocamento é o que a gente viu aqui, ó. Área vezes a variação de deslocamento é a variação de volume, tá?
Então a gente tem que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Não é legal isso? Agora, peraí, aonde é que a gente aplica isso? Fácil. Eu não vou desenhar o êmbolo aqui, eu vou botar esse êmbolo aqui mais para baixo que já está desenhado, tá? Vamos botar que aqui eu coloque um foguinho aqui, tá? Só para eu fornecer energia aqui, tá? Eu forneci energia aqui, as moléculas começaram a agitar, ficaram louconas, ficaram doidonas, tal. Na hora que eu forneci essa energia, o que aconteceu? Esse êmbolo vai subir naturalmente, porque as moléculas vão se agitar com mais força, eu estou fornecendo energia ao sistema. Mas ao movimentar esse êmbolo, que tem um peso, esse êmbolo tem um peso, eu estou levantando uma pessoa, estou levantando um elevador, estou movimentando um carro, estou movimentando uma locomotiva, eu estou realizando o trabalho. E como é que calcula esse trabalho? Muito fácil, né? O trabalho é força vezes deslocamento, a gente já viu. Mas o trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume. Tá? Isso vai ser o trabalho. E nesse caso aqui, o trabalho está sendo realizado sobre o gás, porque eu estou fornecendo energia que faz com que esse êmbolo aumente, esse êmbolo se expanda, tá? Beleza? Então, você tem aqui a realização do trabalho. Você pega, vou tentar desenhar um pistão aqui, tá? Você pega um pistão, aqui você quer movimentar uma roda, você quer movimentar qualquer coisa, você quer fazer qualquer tipo de trabalho, o que você faz? Você coloca um calor aqui, essas moléculas vão se agitar mais, vai ter uma força aqui, vai aumentar a pressão interna aqui. Como esse êmbolo ele se movimenta com facilidade, o que é que vai acontecer? Ele vai empurrar e vai haver um deslocamento, ou seja, vai ser uma variação de distância. A área vezes a variação da distância vai dar a variação do volume. Pressão é força sobre área, então nós temos que o trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume. Tá? E se for o contrário, por exemplo, se eu pegar e empurrar o êmbolo para baixo, eu nem boto fogo aqui não, eu simplesmente empurro o êmbolo para baixo. Tá? Eu empurrei o êmbolo para baixo, o que aconteceu? O volume diminuiu. Então, meu trabalho foi negativo. Isso significa que o trabalho foi feito sobre o gás. Aqui o trabalho foi feito pelo gás, aqui o trabalho foi feito sobre o gás. Obviamente, se você comprime isso aqui, você está realizando um trabalho negativo, né? E aí o volume está diminuindo, então o que acontece? Você vai ter um aumento da agitação térmica aqui, vai aumento de pressão, você vai ter aumento da temperatura, tá? O que você vai mexer na primeira lei da termodinâmica são três que a gente chama de estados. Um é pressão, que você tem que ter noção do que é pressão. Outro é volume, você tem que ter noção do que é volume. E outro é temperatura, e essa temperatura a gente vai sempre utilizar a temperatura absoluta, tá? Lembra-se do dobro de 0 graus Celsius, que eu brinquei em sala de aula? O dobro de 0 graus Celsius é 273 graus Celsius, né? Depois vocês se lembrem aí, tá? Então, esses três que a gente vai chamar estados, eles podem modificar entre si, tá? E com isso realizar trabalho.
Agora, pode acontecer que não realize trabalho e mesmo assim altere a temperatura, etc. e tal. Por exemplo, você tem um cara totalmente vedado, coloca calor. O que é que acontece? A energia interna, vamos chamar de U interno, vai aumentar, porque as moléculas vão aumentar, a temperatura vai aumentar. Mas, como não houve variação de volume, não vai haver trabalho, porque o trabalho não é igual a pressão vezes a variação de volume. Se não tem variação de volume, o trabalho é zero. Você não tem trabalho nenhum, tá? Você só tem um aumento de energia interna aqui. Então, tem vários casos, né? Você pode também resfriar, diminuir a energia interna, tá? Então, vão existir várias transformações que a gente vai estudar que são, que vocês já viram, já era para ter visto, né? Que foi da aula passada, da unidade passada. As transformações isobáricas, onde eu mantenho a pressão constante, é esse caso aqui, tá? É esse caso aqui. A isotérmica, onde eu mantenho a temperatura constante, tá? Então, se eu mantenho a temperatura, pode ser esse caso aqui, tá? Pode ser que todo o fogo que eu coloquei aqui se transformou em trabalho. Então, não houve aumento da energia interna, não houve aumento de temperatura. Simplesmente, tudo foi realizado trabalho, tá? E tá vendo que eu não estou botando muita fórmula aqui não, né? Ou então, isobárica, isotérmica e o que? Isocórica, né? Isocórica ou isovolumérica, isocórica. Isocórica é quando não tem variação de volume. Não tem variação de volume, na isocórica não tem trabalho, tá? Na isotérmica pode ter trabalho. Na isobárica a gente viu que pode ter trabalho, tá? E também tem uma transformação que a gente vai chamar de adiabática, que vamos ver mais para frente, beleza? Então guarde aí. A gente já está com 22 minutos de aula. Vamos ver se vocês aguentam mais um pouco, tá? Vamos ver se essa aula chega a uns 45 minutos. Aí eu dou um stop onde eu estiver, beleza? Muito bem, então... Ou então você dá um stop agora e assiste o restante depois. Você parou com 23 minutos, tá? De aula. Então veja só, se você tem um gráfico da pressão pelo volume, se o volume varia, significa que existe trabalho. Se o volume varia, significa que existe trabalho. Se o volume varia, significa que existe trabalho. Só que nesse gráfico, esse gráfico vai ser um gráfico diferente do que você está acostumado, tá? Porque veja o seguinte, esse gráfico, o volume pode aumentar, o volume está passando, ó a setinha aqui, o volume está passando de V1 para V2, onde ele está aumentando o volume, ou o volume pode ir diminuir. E a gente viu que quando o volume diminui, o trabalho é negativo, o trabalho é realizado sobre o gás, você empurrou o êmbolo, né? E quando o volume aumenta, o trabalho é realizado pelo gás. Então, o volume, você realiza trabalho e tal. Beleza? Então, você tem aqui ó, a pressão sendo mudada e o volume sendo mudado. Tá? E não importa de como o volume e a pressão mudam, esse trabalho, se você passar daqui para cá, esse trabalho vai ser positivo. Se a setinha for assim. Agora, se a setinha for o contrário, veja, esse gráfico é um gráfico engraçado, né?
Porque esse gráfico pode vir ao contrário. Você está acostumado ao gráfico sempre vir para a direita, né? O volume pode diminuir, então aí o trabalho é negativo. O trabalho é realizado sobre o gás, beleza? Tudo bem, gente? Até aí. Então, vamos passar para frente, tá? Então ele diz aqui, ó, o trabalho realizado em uma transformação gasosa depende dos estados percorridos entre o estado inicial 1 e o final 2, diferentemente com o que acontece com o trabalho realizado por forças conservativas de módulo constante. Então vamos ver uma força conservativa aqui. Ora, veja o seguinte, você quando está caindo, não importa como você caia daqui para cá, não importa como você caia, essa força é conservativa. Não importa como você caia, a variação da sua altura vai ser a mesma. Você pode cair diretamente, você pode cair descendo as escadas, vindo para cá e chegando aqui. Você pode utilizar qualquer caminho que você vai ter a mesma variação da altura. Então, o trabalho vai ser o mesmo, a variação da energia potencial gravitacional vai ser a mesma. Mas aqui no nosso caso de expansão de gases, não é verdade, tá? Porque veja o seguinte, ó, se você percorrer o caminho e subir para P2, percorrer A e chegar em 2, você está saindo de 1 para 2, tá? Acompanhe agora. Está saindo do estado 1 e chegando no estado 2. Aqui você tem a pressão 1 e o volume 1, e aqui você tem a pressão 2 e o volume 2. O trabalho realizado, se você percorrer o caminho A, B, C e D, são completamente diferentes. Por quê? Por quê? Imagine o seguinte, você vem pelo C e depois vai para o 2 pelo D. Pelo C, concorda que essa área é uma área pequena? Então você tem um certo trabalho, porque houve variação de volume. Mas daqui para cá não houve variação de volume, então não houve realização do trabalho. Então o único trabalho que você teve foi esse, entendeu? Já se você vier aqui por cima, o que acontece? Você vai ter uma variação de volume com a pressão maior. Então, você vindo por esse caminho, do estado 1 para o estado 2, o trabalho é maior porque essa área é menor. Maior, desculpa. Eu vou repetir aqui tudo, tá? Eu vou repetir aqui mostrando as figuras aqui embaixo, tá? Beleza? Verifique aqui o gráfico, tá? Se você percorrer esse caminho por aqui, ou seja, você sobe a pressão até P2 e depois varia o volume. O trabalho realizado vai ser a pressão bem grandona vezes a variação desse volume. Ó, pressão grandona, variação de volume, trabalho grandão, né? Trabalho grandão, beleza? Esse é o caminho A. Agora, vamos ver aqui pelo caminho B. O caminho B, você já tem uma pressão intermediária, tá? Já não é tão grande. Existe a mesma variação do volume, mas esse trabalho B já não vai ser tão grande, porque a pressão não é tão grande, tá? Ora, o trabalho, a gente viu que depende da pressão e a variação do volume. Se a pressão for alta, para a mesma variação do volume, o trabalho é alto, né? Já no caminho C, ainda é pior ainda, porque eu estou com a pressão menor.
para passar do estado 1 para o estado 2. Então, eu passo do estado 1 para o estado 2. O estado 2 final é igual a esse estado 2 final, que é igual a esse estado 2 final. Ou seja, a transformação gasosa que eu fiz para passar do estado 1 para o estado 2, ele estava na mesma configuração de pressão e volume, inicial e final. Todos os 4 casos são iguais, só que o caminho aqui vale a pena. O caminho aqui significa muita coisa. O caminho aqui, ele mostra que se você fizer a transformação com a pressão alta, o seu trabalho vai ser grande. Se você fizer a transformação com a pressão baixa, e aqui, ó, quando você aumenta a pressão, você não tem variação de volume, você teve uma variação de volume com a pressão baixa. Então, o seu trabalho é baixo. Então, como é que a gente colocaria aqui? O trabalho A é maior do que o trabalho B, que é maior do que o trabalho C, que é maior do que o trabalho D, tá? Ou seja, na transformação gasosa, o caminho que você toma para passar do estado 1 para o estado 2 vai afetar o trabalho realizado pelo gás. Se você realiza o trabalho com a pressão alta, o trabalho vai ser alto. A pressão alta, o trabalho vai ser alto. Se você realiza o trabalho com a pressão baixa, para a mesma variação de volume, o trabalho vai ser baixo. Então, a pressão sendo baixa, o trabalho vai ser baixo para a mesma variação de volume. Beleza? Então, valeu.